dessa série poderosa, série Fé em Ação, onde nós fomos elevados para um outro nível, um nível maior de fé, um nível maior de unção. Eu tenho convicção que isso ainda não é nem o começo. Senhor, eu oro agora que essa palavra caia como rema, caia em terra fértil, que mude a vida de cada um dos teus filhos aqui, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero começar contando uma história, mas antes nós vamos ter um momento muito especial, um momento profético, da nossa declaração de fé. Aqui nós temos feito essa declaração de fé, e realmente a Bíblia diz para nós crermos com o coração e confessarmos com a boca. Essa declaração não são meramente palavras lançadas ao ar, não são palavras lançadas por serem lançadas. Essa declaração, ela realmente pode ser uma verdade na sua vida. O que você precisa para que essa declaração se torne verdade em sua vida? Declarar com fé. Amém? Então eu vou pedir para você ficar em pé, por favor. Nós faremos juntos essa declaração, toda a igreja. Só que veja, uma coisa que é muito importante, queridos, diante do inimigo, diante do diabo, diante das circunstâncias, é você demonstrar quem você é. Se você chegar diante do inimigo com uma carinha de medo, ele realmente vai te devorar. Ele vai te devorar. Se você chegar com aquela carinha de assustado, aquela carinha de criança quando fez alguma coisa errada, que o pai vai puxar a orelha, provavelmente você será derrotado. A grande diferença, queridos, para nós prevalecermos diante do diabo, das circunstâncias, de Satanás, é a nossa postura. A minha postura e a sua postura, ela é fundamental para nós conquistarmos as nossas promessas. Então, que você possa encher o seu pulmão e fazer uma declaração com convicção, com fé, com certeza de que realmente Deus está sobre a sua vida, te dando autoridade para você ser um vencedor em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, no 3 você vai falar eu, seu nome, eu, José, Antônio, Maria, enfim, aí nós vamos juntos aqui, você vai declarando após a minha declaração. Então vamos lá, Ok, fui criada à imagem de Deus, para andar em vitória, tenho o DNA de um vencedor, através da oração e da palavra, desfrutarei da graça de Deus, sangue real, flui pelas minhas veias, viverei a partir de hoje, com propósito, paixão e louvor, sabendo que estou destinado a viver em vitória. Esta é a minha declaração. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Foi muito lindo. Realmente foi poderosa. O diabo já está com medo de você, já está com medo. Ele já tinha medo, agora ele ficou com mais medo ainda. Agora, toda essa autoridade que está sobre a sua vida, você vai profetizar sobre a vida do teu irmão. Então nós vamos virar esse corredor para lá e esse daqui para lá, e nós vamos declarar, nós vamos profetizar. Você vai abrir sua boca agora, querido, e declarar. Então da mesma forma você vai dizer eu, João, e assim por diante. Então vamos lá, 1, 2, 3. Declaro que você foi criado à imagem de Deus, para andar em vitória. Você tem o DNA de um vencedor. Através da oração, através da palavra, você desfrutará da graça de Deus. Sangue real flui pelas suas veias. Você viverá a partir de hoje com propósito, paixão e louvor, sabendo que o seu destino é viver em vitória. Esta é a minha declaração sobre a sua vida. Amém,
amém e amém. Aleluia, aplauda bem forte a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, pode se assentar. Queridos, nós temos realmente que não fazer dessas palavras somente palavras, porque são palavras de fé, são palavras poderosas. As palavras realmente têm muito poder. Nós precisamos ter consciência disso, queridos. E eu quero dizer uma coisa para você, como todos nós aqui, como homens e mulheres, pessoas naturais que somos também, temos sonhos na área física, mas também temos sonhos na área espiritual. A questão, muitas vezes, queridos, é que nós olhamos as circunstâncias e decidimos tomar posse das circunstâncias, ou da nossa vitória, ou da nossa conquista, pela força física. É muito mais difícil nós conquistarmos com os nossos braços do que conquistarmos pela fé. Pastor, realmente é muito mais difícil, mas parece que é o contrário, é muito mais fácil. Às vezes nós precisamos de dar um passo, não um passo de fé, um passo prático, pastor, e tomar posse da nossa conquista. Realmente, queridos, muitas vezes isso é verdade. Você dá um passo e você toma posse. Talvez você entenda assim, não, então foi mais fácil porque eu só dei um passo e tomei posse. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não está vivendo ainda, querido, o melhor de Deus para a sua vida. Você ainda não está experimentando o melhor de Deus para a sua vida. Se nós estivermos tentando conquistar com a nossa força, nós vamos até conquistar, mas nós não conquistaremos o melhor de Deus, porque o melhor de Deus nós conquistamos pela fé, amém, queridos? O melhor de Deus nós conquistamos pela fé. Agora, uma das coisas que leva um homem e uma mulher a ter uma vida vitoriosa, é que ele precisa ter revelação de duas coisas. Todos nós precisamos ter convicção, precisamos ter consciência do homem interior que existe dentro de nós. Você tem que ter consciência, querido. Nós vivemos como cristãos, andamos às vezes como pessoas que não têm um Deus poderoso, andamos como pessoas medíocres, às vezes pessoas miseráveis, com todo respeito falando da palavra, mas há um poder, há uma autoridade, há um homem interior dentro de você, que pode determinar o seu destino, querido, amém? Há um poder nisso. Essa é a primeira consciência. A segunda consciência, não só consciência, mas prática. A primeira é ter consciência que existe um homem interior poderoso dentro de você. Um homem poderoso dentro de você. Essa é a primeira. A segunda é uma consciência, mas não só ter a consciência. Aliás, até na primeira nós temos que ter prática também. Mas a segunda é uma disciplina, uma vida de disciplina, de oração e leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia, leitura da palavra, querido. Aprender a palavra. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui. Talvez as pessoas hoje, muitas pessoas estão experimentando pouco, porque elas não aprenderam a acessar os céus. E o pouco que as pessoas tomam posse, o pouco que elas têm, elas ficam felizes. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido. Eu estou feliz? Claro que eu estou. Estou contente com a minha vida? Claro que eu estou. Mas eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais, porque eu tenho um Deus poderoso para fazer mais. Eu quero abrir um parênteses dizendo o seguinte: todos nós que estamos aqui precisamos crescer, e uma das áreas que essa igreja disponibiliza para o seu crescimento espiritual é a Escola Ministerial Paz. Essa escola é poderosa, querido. Às vezes as pessoas falam, não vou lá não, porque eu vou aprender no culto. O culto, querido, é uma bênção, mas o nosso culto é muito raso, num certo sentido, do aprendizado, porque o culto não é o culto não foi feito para te ensinar no sentido de você mergulhar. O culto, sabe para que serve o culto?
O culto é de celebração. O culto é para nós sermos orientados, sermos exortados, sermos animados, sermos motivados. Mas é lá na EMP que eu vou mergulhar na palavra de Deus. Querido, se você não fez EMP ainda, faça. Porque lá naquele lugar tem pessoas especialistas ali te ensinando, falando com você, te dando aula. Isso faz toda a diferença na vida de um cristão. Eu tenho certeza que quando eu me converti, uma das coisas que fez a diferença na minha vida, eu não sabia nem ler a Bíblia. É difícil eu chegar para você e falar, querido, está aqui uma Bíblia, leia. Mas pastor, eu não sei nem por onde começa a ler. Eu não sei nem como abre a Bíblia. Eu não sei nem aonde fica o Novo e o Velho Testamento. Eu não sei. Lá na EMP, você vai poder aprender tudo isso, querido. Eu quero te animar, faça parte dessa escola. Amém? Então, primeira consciência, ter revelação que é um homem interior poderoso dentro de você. Segunda consciência, oração e palavra. Amém? Caminhando aqui dentro da palavra, eu quero pedir para nós abrirmos juntos 1 Coríntios 2, 14 até o versículo 16. Aleluia. Queridos, eu tenho convicção de que Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. 1 Coríntios 2, 14, 16 diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Queridos, essa palavra aqui é muito incrível. Paulo está falando com a igreja aqui de Coríntios, e ele está dando uma palavra aqui muito forte. Talvez quando nós lemos, e se nós simplesmente lermos, e não mergulharmos, e não meditarmos na palavra, nós vamos ter uma conclusão, nós vamos ter uma ideia. Mas se você mergulhar, querido, você vai ver que tem muitas verdades aqui. E eu quero parafrasear o versículo 15, da seguinte forma, diz assim: a pessoa espiritual compreende as coisas do Espírito, e tem sabedoria. Porém a pessoa natural não pode entender a pessoa espiritual. Queridos, uma pessoa espiritual, ela realmente, ela anda diferente de uma pessoa natural. Quando eu falo que Deus está fazendo grandes coisas na minha vida, para uma pessoa natural, ela vai ficar de boca aberta, porque ela não vai entender exatamente o que Deus está fazendo, porque ela é natural, é uma pessoa humana, é uma pessoa física. Mas quando eu falo que Deus está fazendo na minha vida para uma pessoa espiritual, ela vai compreender. A questão, queridos, é que aqui muitas vezes nós entramos no mesmo embalo das pessoas que são espirituais, mas não tiveram revelação do homem interior que há dentro dela. Quando a pessoa é espiritual e não tem revelação do homem interior que há dentro dela, ela anda como uma pessoa natural, ela vai viver como uma pessoa natural. Todas as coisas, todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades, todos os desafios dessa pessoa, ela vai canalizar para o natural. Seu filho ficou doente. Não, meu filho está doente, ele vai morrer e tal, não sei o quê. Por quê? É natural. Perdeu o emprego. Aí você vai conversar com uma pessoa que é natural, você fala, mas era óbvio que você ia perder o emprego, porque dá uma olhada como está a economia. E eu vou dizer uma coisa, a pessoa fala assim, vou dizer uma coisa para você, viu? Provavelmente você vai ficar desempregado alguns anos. Porque a estatística, estão dizendo que essa recessão vai acabar só em 2019. E o que você faz nesse momento? Você entra,
Porque se você é espiritual, tem um homem interior dentro de você, mas você não toma posse disso, não ora, não lê a Bíblia, então nós vamos andar como se fôssemos naturais. E aí, queridos, que é o problema, porque todas as circunstâncias que nós olhamos ao nosso redor, elas são naturais sim. O desemprego é uma realidade. A recessão, eu não sou louco, insano de dizer, não existe recessão, gente, vocês estão loucos, imagina, o Brasil está nadando de braçada, não é verdade, isso é verdade, está acontecendo. Tem pessoas separando, tem filhos indo para as drogas, tudo bem, isso eu sei que é, mas aí que entra o homem interior que está dentro de você, que começa a enxergar, não segundo a carne, não segundo as circunstâncias, mas começa a enxergar pela fé, começa a colocar os olhos da fé, querido. Eu não sei se você já teve oportunidade de colocar os olhos naquele, como que chama? Binóculo, colocar os olhos num binóculo, tudo muda, amplia. Queridos, nós começamos a enxergar diferente, aquilo que está tão distante, você traz para perto. E nessa noite eu quero dizer algo para você, eu quero desafiar você, querido, a sair daqui com um binóculo espiritual, que quando você colocar, você vai olhar lá, o seu sonho é a casa própria, está tão distante, coloca um binóculo espiritual, toma posse do homem interior que está em você, aplica a palavra, aplica a oração, você vai trazer isso para hoje, querido. Amém? Agora, eu quero ser bem prático aqui, mas antes de nós entrarmos numa parte mais prática, eu quero falar algo que nós acabamos de ler, que nós não damos conta disso, mas aqui no finalzinho, nós lemos, nós porém temos a mente de Cristo, nós porém temos a mente de Cristo. Queridos, a nossa mente, você e eu, nós, para pensar numa coisa dessa, ter o privilégio de ter uma mente comparada à mente de Jesus, isso não é para qualquer um, isso é para poucos, queridos, isso é para poucos, e você faz parte desse time, que tem a mente de Cristo, amém? E com a mente de Cristo, queridos, nós podemos, primeiro que nós temos que crer, e segundo que nós podemos tomar posse disso, devemos tomar posse disso. Você não pode mais andar com a sua mente, sabe por quê? Com a mente humana, sabe o que acontece? Com a mente humana eu vou dar alguns passinhos, mas com a mente de Cristo, eu vou correr, querido, eu vou andar em velocidade, eu vou alcançar algo, não com a minha mente. Sabe por quê? Porque quando eu tomo posse disso, eu falo, eu não tenho a mente humana, mas eu tenho a mente de Cristo. Sabe o que acontece na sua vida e na minha vida? Eu passo simplesmente a ser conduzido pelo cabeça, que é Cristo. O grande erro, muitas vezes nosso, querido, é querer assumir, é querer tomar posse das nossas conquistas, pelo nosso intelecto, pela nossa inteligência, pelo nosso dinheiro, pela nossa força, pelo nosso braço. Mas quando eu tenho consciência que dentro de mim há um homem interior, e esse homem interior não é governado por uma mente humana, uma mente fraca, uma mente que uma hora está bem, uma hora está mal, uma mente que diz uma hora eu quero, outra hora eu não quero, uma mente que diz, hoje eu estou animado, vou para a igreja, outro dia a mente diz, não, eu não estou animado, eu vou sair da igreja, uma hora a mente diz assim, eu vou realmente ser um grande homem de Deus, eu vou ser um empresário, eu vou ter filho, eu vou ter uma casa, eu vou ter carro, a mente está dizendo, aí de repente, não, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho jeito, a minha vida é uma derrota, a minha vida não dá certo, tudo que eu faço dá errado, ao invés de ir para frente, eu dou um passo para frente, 3 para trás, essa é a mentira do diabo, porque você está sendo conduzido por qual mente, irmão? Qual mente que você está sendo conduzido, pela mente de Cristo ou pela mente humana? Tenha consciência, que dentro de você, há um homem interior,
Se você tiver essa consciência que existe um homem interior, e esse homem interior, ele tem, eu não governo a minha vida, tem uma mente aqui, a mente de Cristo. Querido, isso muda, eu sou governado pelo cabeça, isso faz toda a diferença, amém? Aleluia. Caminhando aqui, eu gostaria de ler com vocês Efésios 3, de 14 até o 21. Vamos ler juntos, abra lá por favor, Efésios 3, de 14 a 21. Efésios 3, 14 a 21. Diz assim: antes de nós lermos, deixa eu só dizer um pouco do contexto dessa passagem. Paulo, ele realmente foi um homem incrível. Paulo deixou muitas lições para nós. Eu sou inspirado por Paulo. E aqui ele estava fazendo uma oração pelos santos da igreja de Éfeso. Era uma oração, então presta atenção nas palavras de Paulo aqui. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, essa oração de Paulo já não vive mais hoje, já morreu. Certamente quando ele fez essa oração e depois ele fez questão de escrever, porque ele queria deixar algo aqui registrado, algo que nós pudéssemos ler e olhar para uma igreja que era uma igreja forte, mas que por algum momento precisava das orações de Paulo. Hoje, querido, nós não temos Paulo para orar pela nossa vida, não temos Paulo para orar pela igreja de Santana, de São José, de Jundiaí, Carapicuíba, Barueri, não temos. Mas nós temos o Espírito Santo que intercede 24 horas por mim e por você. E eu penso, queridos, que essas palavras são palavras que nós devemos levar em consideração e entender cada uma delas. A minha oração, queridos, é que você nessa noite tenha consciência de que existe um homem interior dentro de você. E com esse homem interior, você pode todas as coisas. Amém? 3 amém aqui, 4 ali, 7, com 200 pessoas. Com esse homem interior, você pode todas as coisas, amém? Amém. Todas as coisas, são todas as coisas. Querido, não há limitação, não há barreira, não há obstáculo para o homem, para uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela. Não há, querido. Eu quero dizer uma coisa para você, tem uma história, deixa eu ver se dá tempo de contar. Vou tentar contar rapidinho. Uma história verídica de um pastor, pastor na igreja americana. Eu conheci esse pastor, eu tive o privilégio de conversar com ele, 24 anos de idade, o pai dele morreu, e com 24 anos de idade, ele teve que assumir a igreja tinha 11 mil membros, e essa igreja, quando ele assumiu, o pai dele era muito forte, era um pastor muito forte, da noite para o dia, 3 mil pessoas saíram da igreja, porque as pessoas estavam muito ligadas à igreja, mas também ao pai. E aí, queridos, esse homem contou uma história fantástica para nós. Quando criança, ele chegava para o pai e falava: pai, por que o senhor não me dá a chave da porta principal da igreja?
E depois ele falou: por que o senhor não me dá a chave de todas as portas? Me dá a chave da sala de louvor, me dá a chave da sala das crianças, me dá a chave disso, me dá a chave daquilo. E foi pedindo todas as chaves para o pai. E ele foi crescendo, e o pai não deu a chave. Até que um dia o pai falou para ele assim: filho, você não precisa de todas as chaves, você precisa de uma chave. Você precisa da chave mestre. E o pai dele, um pouco antes de falar isso para ele, tinha dado uma chave para ele. Só que aquele menino, assim desligado, guardou a chave na carteira. Passados uns dias que o pai tinha morrido, ele foi na igreja. E ele estava tão em crise, porque o pai morreu, ele era o filho mais novo, e o pessoal estava dizendo: olha, você vai ter que assumir a igreja, você é a pessoa preparada para assumir a igreja, mas com 24 anos, o mais novo da família, como ele estava em crise, ele falou: não tenho condições de assumir a igreja. Assumiu a igreja, 3.000 pessoas saíram da igreja. Até que um dia ele estava lá, um sábado, angustiado, e ele queria ir para a igreja sozinho, e ele chegou na porta da igreja, fechada a igreja, e ele não conseguiu falar com o homem que cuida lá da igreja, o zelador da igreja. E ele ficou pensando: puxa, eu preciso entrar na igreja, eu queria tocar um pouco, queria sair um pouco desse momento que eu estou. Ele lembrou: eu tenho uma chave aqui, meu pai me deu uma chave. Ele pegou na carteira a chave, e ele colocou na porta principal, a porta principal abriu. Depois ele foi na sala de louvor e adoração, ele colocou a mesma chave, abriu. Aí ele falou: nossa, que estranho, interessante. Ele foi na chave do departamento de crianças, abriu. Ele foi na diretoria da igreja, abriu. Ele foi no financeiro, abriu. Ele estava com a chave mestre. Por que eu estou contando essa história, querido? Aquilo ali para ele foi uma confirmação de que ele deveria ser o pastor daquela igreja. Foi uma confirmação. Ele estava com a chave mestre. E eu quero dizer uma coisa para você: você não precisa de muitas chaves. Você não precisa, querido, da resposta do presidente, você não precisa da resposta do discipulador, você não precisa da resposta do pastor, você não precisa de nada disso. O que você precisa é de uma chave, e essa chave se chama Espírito Santo. Essa chave se chama Espírito Santo, amém? E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo estava orando pela igreja de Éfeso, fazendo essa oração poderosa, mas eles precisavam ter revelação de quem eles eram, do poder que eles tinham. Olha aqui uma coisa que Paulo fala: oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Queridos, há um poder dentro das nossas vidas. Aqui Paulo, ele fala de algumas coisas, mas eu quero só voltar um pouquinho. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,13, diz assim, abra lá por favor, queridos. 1 Tessalonicenses 2,13. Diz assim: também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Eu quero voltar, porque a primeira consciência é termos revelação. Para viver uma vida espiritual vitoriosa, nós temos que ter consciência do Espírito Santo. Há poder, mas nós precisamos também entender a palavra, querido. A palavra de Deus, aqui a Bíblia está dizendo que ela pode atuar com eficácia na minha vida e na sua vida. Só que a chave para ela atuar com eficácia na minha vida e na sua vida não é só ler. Se eu ler a palavra, se eu ouvir a palavra, se eu escutar a palavra, se eu pregar a palavra, mas se eu não tiver fé, se eu não praticar a palavra, a nossa vida vai ser a mesma. Queridos, eu lembro quando eu me converti há 21 anos atrás, 21 anos? 21, Lu? Lu, 21 anos, me ajuda aqui a pensar na data, 21. 21 anos, eu me converti,
eu fico pensando que o resultado da minha vida foi ouvir a palavra e praticar a palavra. Queridos, de verdade, tinha momentos que eu saía dessa igreja, não desse prédio aqui, mas um outro que nós estávamos, eu ia para casa em crise, sentava com a Luciana e eu falava assim: Lu, o que nós podemos fazer para colocar essa palavra em prática? O que nós podemos fazer para aplicar isso no nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal? E Deus foi ministrando as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é eficaz, se eu crer. Por isso nós precisamos ter fé, até para ouvir, para ler e para estudar a palavra de Deus. E uma outra coisa fundamental, uma vida ativa de oração. Uma vida ativa de oração. Diz assim, olha que tremendo isso aqui, Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Você está pedindo o que, querido, hoje, para você resolver sua vida? É uma casa, é seu casamento restaurado, é seu filho curado, eu não sei, é a cura de um câncer, eu não sei qual é a sua petição, mas a Bíblia está dizendo aqui, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha que coisa, isso aqui é revelador. Para eu tomar posse disso, querido, eu preciso entender que o poder que vai ser fundamental para eu tomar posse disso, está em você. Está em mim, está em nós. Queridos, nós precisamos ter revelação disso. Você não pode mais andar como uma pessoa comum, uma pessoa normal. Você não pode mais andar como uma pessoa qualquer. Você precisa andar como um vitorioso, amém? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você, nós temos o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, tudo o que eu quiser, o Senhor vai me dar, tudo o que eu precisar, o Senhor pode me dar. Ele faz infinitamente mais daquilo que eu estou pedindo ou pensando. Você está pensando em fazer uma viagem, sei lá para onde? O Senhor pode te dar. Você está pedindo um filho? O Senhor pode te dar. Você está pedindo uma casa nova? O Senhor pode dar. Um marido novo, uma esposa nova? O Senhor pode te dar. Um casamento, uma viagem de lua de mel, não sei. O Senhor pode te dar, mas Ele vai dar de acordo com o poder que existe dentro de mim e de você. Se eu não tiver consciência que existe um homem interior dentro da minha vida, que me faz acessar todas as coisas, eu vou viver uma vida espiritual medíocre. Amém, queridos? Não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Caminhando aqui, Efésios 3:17, diz assim, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Olha o que essa palavra, arraigados, ela não está aqui à toa, ela não está aqui por acaso. Sabe quando nós lemos aqui arraigados, ela dá conotação de você estar totalmente envolvido com a vontade de Deus. Porque uma coisa, querido, é nós realmente entendemos que somos espirituais, entendemos que temos um homem espiritual poderoso dentro de nós, lemos a palavra, orarmos, mas andarmos como derrotados. Não, você tem que entender, aqui a palavra está dizendo o seguinte, que pela fé, nós precisamos deixar ser envolvido pelo poder, ser envolvido, ou seja, tem que haver uma prontidão na minha vida e na sua vida, para nós tomarmos posse daquilo que Deus quer nos dar. E aqui entra um segredo muito poderoso. Aquilo que é fácil, querido, muitas vezes nós não oramos, sim ou não? Você por exemplo, eu quero comprar uma garrafa d'água, talvez você não ora por uma garrafa d'água. Quem já orou para comprar uma garrafa d'água? Eu nunca orei, porque a água está nas torneiras, eu tomo até a água da torneira, qual o problema? Eu quero comprar um sorvete, talvez você nunca orou com fé, eu preciso comprar um sorvete do McDonald's, orar 30 dias para comprar um sorvete, não, você nunca fez isso, provavelmente não, mas nós oramos para adquirir grandes coisas.
Nós oramos para adquirir coisas maiores. E a questão não está no sorvete ou em coisas maiores. A questão está na nossa fé, querido. Nós precisamos ter disponibilidade para conquistar. Aqui nós temos que nos envolver com a nossa causa. Porque não adianta eu falar: Deus, eu preciso de um milagre na área financeira. E eu vou orar, aí eu li a Bíblia, que o Senhor vai fazer infinitamente mais, eu orei, eu tenho convicção do homem espiritual que está dentro de mim, e aí, querido, eu saio e começo a gastar um monte de dinheiro. Eu estou envolvido com essa causa, sim ou não? Não, mas pastor, será que eu preciso me envolver? Porque veja bem, pastor, eu já orei, eu já li a palavra, eu tenho convicção que tem alguém aqui que é muito forte, espiritual, eu não preciso fazer nada. Isso não é verdade, querido. Nós precisamos pagar um preço, nós precisamos nos misturar, nós precisamos mergulhar para conquistar. Não adianta nós sonharmos com uma igreja gigante, ganhar Barueri sem esforço. Não adianta. Acordar meio-dia, estou sonhando com a igreja de Barueri, esquece. Orar meia hora por dia, estou sonhando com a igreja de Barueri, esquece, não vai acontecer nada, não vai, tem que ter esforço. Eu quero fazer uma viagem, tem que ter esforço. Eu já vi, queridos, pessoas mergulhadas na oração, conquistando coisas tão mais rápido do que pessoas que trabalham. Não estou dizendo que não tem que trabalhar sim, mas a pessoa está ali, ela não está envolvida com o processo espiritual. Você está orando por ela, fala: querido, vamos orar juntos, vamos pagar um preço, vamos fazer jejum. Não, tem gente, querido, que nunca fez um jejum na vida. E tudo bem, isso faz parte da vida da pessoa, mas se eu quero conquistar coisas maiores, eu preciso orar e jejuar, eu preciso mergulhar, eu preciso me envolver. Amém, queridos? Efésios 3,18 é uma continuação. Para que eu possa experimentar o que vem em Efésios 3,18, eu preciso viver Efésios 3,17. Se eu não viver o 3,17, que é realmente me envolver, pagar um preço, estar totalmente envolvido e alicerçado ali na palavra, não vai adiantar. O 18 são bênçãos maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas, porque fala assim: vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Queridos, sabe o que isso significa? Que Deus, Ele quer dar tudo para nós. Deus, Ele quer dar tudo para você, amém, querido? Deus quer te dar tudo, só que veja bem, Ele não quer que você fique olhando. É mais ou menos o seguinte: eu falo assim para você: olha, Roberto, eu te dei aqui um carro, coloca o carro na garagem, e quando eu resolver eu te dou a chave. Você vai ficar feliz? Sim ou não, querido? Sim ou não? Não. Deus, Ele não quer te dar algo para você ficar só olhando. Deus quer te dar algo para você colocar as suas mãos, para você tomar posse. Deus não quer que você e eu, nós ficamos andando de historinha e de conto de fada das pessoas. Olha, o pastor fulano já foi abençoado, o irmão não sei quem tem uma empresa, eu não sei quem conseguiu ter filho, e não sei quem tem os filhos. Não, Deus quer que você tome posse disso. Deus quer que você experimente aqui, querido, os seus sonhos, os seus planos. Deus quer que você coloque a mão, e colocar a mão, você tem que experimentar, compreender a largura dos seus sonhos. Deus quer que você tenha compreensão, sabe, da altura, do comprimento, da profundidade. Deus quer que você entre e desfrute de tudo aquilo que você tem orado e sonhado em nome de Jesus. Caminhando para o final aqui, eu quero falar rapidinho. Eu quero falar, querido, que Paulo, ele tinha um segredo. Aliás, Paulo tinha muitos segredos. E eu fico pensando que Paulo, ele era realmente um
o cara, ele era o cara. Paulo tinha alguns segredos. A Bíblia diz que em Efésios 2:6 diz assim, olha que tremendo isso aqui. Para que eu e você nós tenhamos uma vida espiritual de vitória, nós precisamos, queridos, tomar posse, pegar, compreender o tamanho do sonho. Não é só ficar falando que você tem um sonho, não. Não é só ficar falando que você tem alvos na vida, não. Deus quer que você tome posse, mas aqui, querido, está o segredo para nós tomarmos posse e vivermos uma vida espiritual de vitória. Ele diz assim, Efésios 2:6 fala assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Querido, como você está? Você tem revelação que você está sentado nos lugares celestiais? Ou você está andando como uma pessoa que está sentada do lado das circunstâncias? Naquele banco de praça, onde as pessoas estão ali passando, com as suas conquistas, com os seus alvos, com as suas metas, com os seus propósitos, e você ali contemplando a vitória dos outros. Essa não é a vida que Deus tem para você. Você e eu, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Amém? Outra coisa, postura de Paulo. Efésios 2:20 diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Querido, nós precisamos entender uma coisa. A minha vida e a sua vida não pode ser edificada na areia. Não pode ser edificada em cima do que as pessoas estão falando para você. A vida espiritual de sucesso, uma pessoa que anda em vitória, ela realmente, querido, ela realmente tem convicção que ela está edificada em Cristo Jesus. Não importam as circunstâncias, não importam os problemas, não importam as lutas, eu estou edificado em Jesus. Porque quando as circunstâncias vierem, querido, se nós estivermos edificados no dinheiro, nós vamos sucumbir. Se nós estivermos edificados nos problemas, nós sucumbiremos. Se nós estivermos edificados nas lutas, nós sucumbiremos, queridos. Mas quando eu e você, nós estamos edificados na rocha, nós vamos ser fortalecidos. A nossa vida espiritual. E aqui por último, de joelhos. Efésios 3:14. Paulo fala o seguinte na oração dele: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Querido, é óbvio que hoje em dia nós não temos mais essa prática, e também eu creio que Deus não está tão preocupado se eu estou ajoelhando ou em pé. De verdade, eu acho que Deus não está preocupado com isso. Mas eu creio que Deus está interessado em ver a postura do meu e do seu coração. Se nós estamos realmente nos curvando para depender dEle, uma vida espiritual ativa. Eu queria, queridos, ter só 5 minutos com Paulo. Eu não precisaria de mais de 5 minutos. Eu ia fazer algumas perguntas para ele. Mas dentre as perguntas que eu faria, a primeira delas seria a seguinte: Paulo, me responda, você com tanta experiência, o que de fato faz um homem e uma mulher uma pessoa vitoriosa, de sucesso? Porque Paulo, vocês sabem a história de Paulo, nós não precisamos contar aqui, mas Paulo foi um homem que passou por lutas, passou por alegrias, passou por naufrágios, passou por circunstâncias, mas a vida espiritual dele não era atingida, queridos, não era atingida, porque nos dias de hoje nós estamos tão frágeis, porque nós não temos consciência, queridos. Eu fico pensando em cristãos que hoje eles andam e não têm consciência de que há um poder chamado Espírito Santo dentro dele. Querido, nós não podemos mais aceitar andar como se fôssemos qualquer um, mais um. Não, pare com isso. Você precisa andar como um homem e uma mulher de Deus. Amém?
E eu perguntaria para Paulo, eu creio, queridos, que óbvio, eu tentei pensar na resposta que Paulo daria, e a primeira resposta seria a seguinte: talvez Paulo dissesse assim: olha, não há motivos para você ser infeliz, afinal, você tem o Espírito Santo dentro de você, e é Ele que opera todas as coisas. Talvez essa fosse a resposta de Paulo, mas ele diria o seguinte: há um poder que precisa ser ativado através da fé. Se nós só tivermos consciência do poder, não adianta. E a segunda resposta dele seria: a sua postura espiritual diante das circunstâncias define a sua vida vitoriosa. Querido, eu quero pedir para você ficar em pé, nós vamos orar. E eu creio que esse último dia dessa série Fé em Ação não é uma série só porque nós colocamos uma série. Nós realmente entendemos que há um poder nas suas mãos. Você tem a chave, mestre, chamada Espírito Santo. Começa a desfrutar, querido, de todas as promessas que Deus tem para a sua vida, porque é um Deus poderoso para fazer, e esse Deus se comunica, Ele se fala com o Espírito Santo que está dentro de mim e de você. Pastor, eu não consigo, eu tenho lutas. Eu também tenho, eu sou pastor aqui, eu também tenho lutas, mas eu entendi uma coisa, querido, eu não quero mais. Já há muitos anos eu decidi isso na minha vida. Eu não quero mais ficar olhando todo mundo correndo, vencendo e conquistando, e eu ficar olhando. Não, está errado. Querido, quando foi a última vez que você fez como Paulo, ajoelhou e clamou e falou: Senhor, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais essas circunstâncias, eu não aceito mais esse diagnóstico médico, eu não aceito mais o que o diabo está querendo colocar dentro de mim, eu não aceito mais. É muito comum, queridos, nós olharmos as pessoas tendo vitória e pensar: nós não temos. Por quê? Porque falta a revelação de que há um poder dentro de nós. Podemos ter fé, devemos ter fé, mas não vamos conquistar se não formos arraigados, misturados. Então nessa noite, eu creio, queridos, que tem pessoas aqui que precisam de um toque de Deus na sua vida, e que esse toque vai fazer a diferença daqui para frente. Então eu quero te desafiar, enquanto o louvor toca, você sair do teu lugar, se derramar aqui na presença de Deus, pedir para o Espírito Santo tocar em você, tocar na tua fé, porque você e eu, nós nascemos para sermos colocados em lugares celestiais, nascemos para experimentarmos o melhor de Deus. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu